Fernanda, boa tarde. Olá, Daniela. Obrigada por teres aceito o desafio de estares comigo hoje aqui. Quero, para além de te agradecer, dizer que é um privilégio enorme estar contigo. És entre aspas, uma aquisição recente, mas uma pessoa que eu gosto muito, pelo pragmatismo, pela forma como dizes e vês o mundo. E neste sentido, eu sei quem tu és, não sei tudo, mas pedia-te que começasses por apresentar a Fernanda, o percurso da Fernanda enquanto uma pessoa de pessoas. Olá, Daniela, muito gosto em primeiro lugar por estar aqui, muito obrigada também pelo simpático convite. É verdade que não nos conhecemos há muito tempo, mas a ligação que fomos criando e sobretudo esta paixão por estes temas tem-nos unido aqui bastante. Sem dúvida. E portanto tem estreitado aqui muito rapidamente esta relação. Então, quem é que eu sou em termos profissionais? Dizer-te que eu comecei a minha carreira profissional muito cedo, aos 18 anos. Comecei a trabalhar no Grupo Sonai, no qual tive a oportunidade de crescer profissionalmente, desempenhar funções diferentes e em áreas diferentes. Portanto, eu estive durante um período, eu fiz o percurso completo, portanto, comecei step by step, comecei por fazer funções muito operacionais, portanto, ligadas à venda de produto. Ao fim de 2 anos senti que queria fazer outra coisa e a verdade é que tive a sorte de estar num grupo que dava oportunidades e que tinha imensas oportunidades, que estava na altura em expansão para as diferentes áreas também de negócio e, portanto, a verdade é que ao longo dos anos que estive na Sonai, foram 16 anos e muito bons anos, tive a sorte de poder fazer concursos internos ou em determinada altura também fazer outras funções por convite. Portanto, estive a trabalhar em áreas de negócios diferentes e desde o ano 2001 tive a oportunidade de começar então esta fantástica carreira na área de recursos humanos, que é uma área de facto muito desafiante e que nos apaixona, mas sobretudo que nos traz aqui muitas aprendizagens. Portanto, estive ligada dentro da área de recursos humanos a várias insígnias do Grupo Sonai e a minha última função em 2005 foi de gestora operacional de recursos humanos, na altura para a cadeia Modelo Bonjour, e nessa altura em que eu estava muito motivada com aquela função e muito satisfeita também pela oportunidade de promoção, foi-me lançado aqui um convite completamente inesperado da empresa Norauto, que é a empresa onde estou atualmente, justamente com o objetivo de criar um departamento de recursos humanos. Portanto, a empresa em 2005 estava em fase de expansão no território nacional e não tinha ninguém na área de recursos humanos, portanto não havia políticas de recursos humanos, fazia-se um bocadinho copiar-colar daquilo que existia em França e tendo em conta toda a consolidação que se pretendia para todo o desenvolvimento que se pretendia depois para esta área, quis criar de facto uma área de recursos humanos. Portanto, tive a oportunidade de integrar, inicialmente a trabalhar completamente sozinha. Uau! Conhecer esta área que eu não conhecia, portanto este mundo automóvel era totalmente desconhecido, a parte da distribuição do retalho sim, mas não necessariamente aqui esta componente, complementariedade da parte do serviço automóvel, que me apaixonou também, devo dizer-te desde o primeiro momento, lidar de um momento para o outro num mundo que era um mundo muito masculino, ainda hoje continua a ser, não é? Por inerência, sim. E portanto o grande desafio foi criar políticas de recursos humanos, começar a criar aqui um alinhamento com aquilo que era a estratégia da empresa, definir as e definir a estratégia de recursos humanos e paulatinamente nós fomos desenvolvendo de facto tudo aquilo que temos hoje. Portanto, eu hoje tenho uma equipa de 6 pessoas que nos apoiam aqui em áreas desde o desenvolvimento, a gestão de processo, a comunicação interna e mais recentemente também o impacto positivo. Somos 30 centros auto a nível nacional, temos uma oficina móvel, temos várias carrinhas de SOS baterias, temos uma loja unicamente relacionada com a área de mobilidade, portanto a Norauto Solutions no meio de Lisboa, que pretende de facto dar a resposta aos desafios ligados às novas mobilidades e, portanto, somos 750 colaboradores, ao dia de hoje somos 750 colaboradores e tudo isto me tem dado um prazer muito grande porque estou a fazer aquilo que gosto, trabalhar com pessoas e poder, sobretudo, desenvolver essas pessoas. Este foi o maior desafio. Por outro lado também, a Norauto faz parte de um grupo muito grande, o Grupo Mobivia, somos 23 mil colaboradores a nível internacional.
Estamos representados em várias partes, portanto, desde a Europa também a outras partes do mundo, nomeadamente a América, a África, e, portanto, temos a possibilidade, e eu tenho tido essa sorte de estar sempre a fazer parte de projetos internacionais, de sinergias internacionais, o que nos faz crescer bastante e nos faz abrir os horizontes e nos faz aprender bastante também com outras culturas e com os colegas com quem tenho o prazer de estar a trabalhar. Fantástico, Fernanda. Fernanda, agora eu ia-te pedir, vou partilhar convosco, porque é do conhecimento comum. Nós conhecemos um pouco mais quando tu te fizeste agora a certificação do Wellbeing Manager. Exatamente, exatamente. E para mim, devo dizer-te que foi um privilégio ter-te tido connosco, porque vocês foram um grupo extremamente interessante, um grupo mais pequeno, e permitiu nesta segunda edição ter aqui uma aproximação maior. Portanto, tu também tens feito sempre muita formação para conseguires aceitar e para poderes ter aqui o desempenho que tens tido nos vários projetos que te tens envolvido, correto? Exatamente. Eu comecei por fazer uma licenciatura na área de gestão de recursos humanos, passados alguns anos, e depois de ter a oportunidade de facto já estar a desenvolver uma missão nessa área, tive necessidade de voltar à universidade e, portanto, fui fazer uma pós-graduação também na área de recursos humanos, onde tive a possibilidade de revisitar alguns temas que já conhecia, mas também de aprender muitos outros e, sobretudo, de estar aqui muito a par daquilo que têm sido as tendências nesta área de gestão de recursos humanos. E assim tenho feito ao longo deste tempo, portanto, tenho feito sempre várias formações em áreas diferentes, mas, sobretudo, áreas mais ligadas às soft skills, portanto, à parte mais comportamental, e em determinada altura, e, sobretudo, face a estas novas tendências de facto, destas maiores conciliações entre a vida pessoal e a vida profissional, o well-being, portanto, tudo isto tem a ver com a saúde mental também, eu senti necessidade de aprofundar aqui alguns conhecimentos. Portanto, é uma área que me apaixona, desenvolver pessoas e fazer com que as pessoas se sintam bem do ponto de vista pessoal e, consequentemente, também do ponto de vista profissional. Acho que isso é apaixonante e senti que me faltavam algumas ferramentas. E quando fui ao mercado, fui tentar perceber o que é que existe no mercado, e foi aí que apareceu, de facto, esta certificação em Wellbeing Manager, que me apaixonou desde o primeiro momento, não apenas pelos temas tratados, e é interessante dizer isso, e é justo dizer isto, mas também pelos docentes que estavam de facto envolvidos com esta pós-graduação, porque não estamos apenas a falar de professores meramente académicos, estamos a falar de muitos professores académicos, não é? Mas por outro lado também estamos a falar de pessoas que têm muito know-how nas organizações, pessoas que de facto tiveram possibilidade ao longo da sua carreira profissional crescer, a desenvolver projetos, a estudar aquilo que têm sido as melhores práticas do mercado, e portanto aquilo que eu entendi é que, por um lado, esta componente e esta possibilidade de aprender com estes docentes que eu considerei fantásticos, com todo o conhecimento que eles têm, mas também com uma abordagem muito pragmática, com a qual eu me identifico bastante. E eu também. Ok. E paralelamente a isso também a possibilidade de voltar a criar rede, porque se eu te disser que ainda hoje tenho uma rede excelente de contactos na SONAI, tenho uma excelente rede de contactos a nível internacional no grupo Mobívia, tenho a rede da pós-graduação, aquilo que eu pensei, mais uma vez, esta certificação vai-me dar a possibilidade de conhecer e de aprender no futuro e trocar aqui muitas sinergias com este grupo de trabalho, que ao fim e ao cabo terão a mesma motivação que eu para estar aqui. E portanto fiquei muito satisfeita. Eu posso dizer, quando fizemos a apresentação do nosso trabalho final, deu-me um prazer tão grande, mas tão grande, que eu disse, vale mesmo a pena voltar a estudar. E portanto eu acho que o estudo, esta aprendizagem vai ter que ser até ao final da minha carreira profissional. Sim, ao longo da vida. Aliás, eu agora partilhando esta questão, eu sempre sonhei em ser arqueóloga, ok? Mas o que eu fiz foi completamente diferente. Eu, quando me reformar, não sei quando, não é? Eu espero que seja antes dos 80, eu gostava de fazer arqueologia, porque eu não me imagino sem estudar, sem ir à procura, sem correr atrás, estás a ver? Eu gosto imenso. Agora, Fernanda, quem é a Fernanda? Qual é o lado, como é que é o lado B da Fernanda?
Bem, então, em primeiro lugar, sou mãe de 3 filhos de 21 e 2 gêmeos de 17. Muito bom. Portanto, 3 rapazes, e esse é o maior desafio da minha vida, porque como deves imaginar, nem sempre é fácil, não é? Não. Sobretudo nestas idades, e é sobretudo muito desafiante e muito exigente, não é? Quer dizer, aquela exigência do ponto de vista físico já passou há alguns anos, agora temos outro nível de exigência, que é o acompanhamento, a formação, os valores, portanto essa é a maior exigência. Sou esposa, sou mãe, sou nora, sou filha, sou irmã, sou amiga e, portanto, tudo isto eu tenho a sorte de ter aqui um núcleo de pessoas muito próximas com as quais me identifico muito e onde nós formamos aqui um belo clã. E, portanto, acho que desse ponto de vista sou muito equilibrada e isso contribui muito também para a pessoa que eu sou hoje. Depois dizer também, eu nasci no Alentejo, não é? E portanto vim para Lisboa com 18 anos, face à escassez de oportunidades que existiam lá e portanto foi nessa altura que comecei aqui a trabalhar e a desenvolver este percurso académico e profissional, mas eu tenho uma ligação muito forte com o Alentejo, portanto eu sou do Alto Alentejo, Chança, e eu tento sempre que possível ir lá, por um lado para manter esta relação com a mãe, neste momento só tenho mãe infelizmente, felizmente tenho mãe, infelizmente não tenho pai, tenho sogros e nós fazemos de facto questão, eu, o meu marido e os meus filhos, de estar presentes sempre que é possível, não queremos perder estes valores, foram valores muito fortes que nos foram passados por esta família fantástica e sinto muita necessidade de ir carregar baterias ao Alentejo, de continuar a ter uma relação próxima das pessoas de quem eu gosto, próxima da família e isto para mim é um ponto de equilíbrio, portanto é o nosso refúgio, sempre que podemos vamos e sabemos que um dia vamos regressar, não é? Sem dúvida, esse é o drive, não é? Esse é o drive, é isso que nos motiva também. Por outro lado, também dizer que eu tenho tido aqui alguns percursos interessantes. Eu, por exemplo, há 4 anos fiz parte da Assembleia de Freguesia, como presidente da Assembleia de Freguesia da Terra. Portanto, foi um mandato de 4 anos que me deu imenso prazer. Foi a minha primeira aproximação a esta questão do poder político. Deu-me imenso prazer e encarei isto como sentido de missão. Sim. Aquilo que eu digo é, não obstante não estar lá fisicamente... Não quer dizer que não me envolva. Não me envolva. E, portanto, o que é que eu posso contribuir, mesmo à distância, portanto, algumas vezes presencialmente, mas muitas vezes à distância, com o meu know-how, com o meu percurso, o que é que eu posso contribuir para esta terra, para poder desenvolver alguma coisa, para poder assegurar, com uma visão eventualmente um bocadinho diferente, e portanto foi um projeto que me deu de facto muito, muito gosto e prazer durante estes 4 anos. Depois, do ponto de vista mais de hobbies, não é? Gosto muito da natureza e portanto gosto muito de caminhar, e se eu a estas caminhadas que faço puder juntar aqui um núcleo de amigos, então melhor, porque eu gosto muito de caminhar a falar das coisas do dia a dia, a falar dos desafios, a falar dos problemas. Isto para mim é sempre também uma fonte de inspiração. Social e físico. Exatamente, e faz muito bem. Portanto, nós logo aqui colmatamos 2 partes do well-being, não é? E equilíbrio emocional também, emociona-nos, torna-nos mais forte também falar destas coisas com pessoas com quem nós temos uma relação de proximidade e eu tento sempre fazer isso. Gosto muito de viajar. Gosto muito, tenho muita pena de não poder fazê-lo mais vezes, mas para mim é uma aprendizagem imensa e sobretudo sendo uma pessoa de pessoas, eu acho que fico sempre mais rica a cada viagem que faço e que percebo qual é a cultura, do ponto de vista social, como é que as pessoas atuam e acho que isso faz uma abrangência e aqui uma elasticidade em termos de mindset muito grande, que nós depois vamos utilizar isso no nosso dia-a-dia também em proveito das nossas equipas e portanto esse é um outro ponto também de equilíbrio. Portanto, aquilo que eu diria é muito por aqui. Depois tenho algumas tarefas, mais do ponto de vista de dona de casa, por exemplo, que também me ajudam a eliminar um bocadinho o meu stress do dia-a-dia. Portanto, muitas daquelas coisas que as pessoas não gostam de fazer, eu gosto de fazer. Estou a falar, por exemplo, passar a ferro. Ninguém gosta de passar a ferro. Eu adoro passar a ferro. Eu gosto muito, eu gosto muito de limpar a casa. Gosto de limpar, divirto-me a limpar a casa. Porquê? Porque não estou a pensar. Exatamente. Adoro cozinhar e liberto aqui imenso, porque não... E quanto mais complicado o prato, melhor, porque
não tenho tempo para estar a pensar noutras coisas e de facto preciso deste espaço. Agora, muito sinceramente, sim, ainda não é porque não tenha ajuda ou porque o meu marido não colabora, por acaso ele é na paz, ele faz, mas gosto muito de fazer. E é o momento, eu no meu caso em específico, desculpa ter-te interrompido e quero partilhar contigo, é o momento em que eu estou com a Mónica. A Mónica adora limpar e eu vou por trás dela limpar, portanto é um momento nosso, exato, correto? Exato. Mas eu acho que há que sobretudo é tirar prazer de pequenas coisas e sobretudo também se isso nos alivia muitas vezes aquele stress do dia-a-dia, porque não? Portanto acho que é importante para o nosso equilíbrio. Agora, vou colocar-te uma questão, porque gostei de uma das tuas intervenções e gosto da forma muito assertiva como olhas. E o que é o well-being para ti? Bem, o well-being para mim é um equilíbrio que passa aqui por áreas muito diferentes, portanto emocional, social, financeira, profissional, não é? Que eu acho que é e mental e eu acho que este equilíbrio é aquilo que faz de nós pessoas mais assertivas no dia-a-dia, com um maior nível de maturidade emocional no nosso dia-a-dia. Eu acho que tem que haver aqui essa complementaridade, tem que haver aqui um momento de reflexão em que nós pensamos o que é que eu preciso para ser uma pessoa equilibrada. Eu acho que quando nós pensamos do ponto de vista destas 4 dimensões do well-being, se bem que eu diferencio sempre a questão do well-being profissional, mas também o financeiro pode ser complementar, mas eu às vezes também gosto de separar aqui um bocadinho. Separar, exatamente. E portanto, pensar aqui que é toda uma visão holística, portanto, destes 4 ou 5 elementos que nos fazem de facto ser pessoas mais equilibradas, ser pessoas mais fortalecidas para encontrar, para superar as adversidades do nosso dia-a-dia e que nos permitem estar bem, sobretudo connosco, com os nossos e também do ponto de vista do ambiente profissional, porque eu penso que há toda, e concordo muito com aquela visão, que nós não conseguimos separar a parte pessoal da parte profissional, porque ninguém descalça os sapatos à entrada do trabalho e diz os problemas ficaram todos ali e a partir daqui sou uma nova Fernanda. Eu acho que isso não acontece e daí que eu considero que a questão do well-being é de facto toda esta visão holística que nós temos que pensar e perceber qual é a parte do well-being que nos está a faltar, ter a capacidade de repensar, recentrar, para depois podermos de facto ter esse equilíbrio. E tu és daquelas pessoas que eu sei que tu paras, tu refletes, és uma pessoa equilibrada. E como é que tu consegues passar isso às tuas pessoas? Porque uma coisa és tu e nós sabemos como é que tu funcionas e o que tu fazes e o teu percurso e como é que tu consegues gerir isto tudo. Porque de facto tens aqui um desafio enorme. A Fernanda, que está à frente de um grupo de 750 pessoas, e a Fernanda, a mãe, a esposa, a filha. Como é que nós compreendemos que tu consegues fazer muito bem esta gestão e como é que tu consegues transferir este teu conhecimento para o contexto Norauto? Então, eu do ponto de vista pessoal, eu não sei se consigo fazer assim tão bem, Daniela, não porque eu vou ser sincera, em primeiro lugar, eu acho que a primeira coisa que nós temos que assumir é não há super-homens, não há super-mulheres, e esse para mim é o ponto de partida, e assumindo que eu não sou uma super-mulher, uma das coisas que me fez pensar, eu sou um bocadinho acelerada, não é? Eu gosto de fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu gosto de trabalhar com muito dinamismo, eu gosto de me superar a mim própria, com um grande nível de exigência, não é? Mas em primeiro lugar em relação a mim própria, depois só em relação aos outros, mais tarde. Agora, em determinada altura, e sobretudo neste contexto familiar, de grande exigência, profissional, eu senti de facto necessidade de pensar um bocadinho. E esta certificação que eu fui fazer também foi com esse objetivo. Foi com o objetivo do o que é que eu posso pôr em prática em relação às minhas equipas, mas em primeiro lugar em relação a mim próprio, não é? Exatamente. E eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é, ok, eu vou pensar em mim para depois poder então tratar bem e ajudar quem está à minha volta. E portanto esse é o meu ponto de partida. Portanto, em primeiro lugar, aceitar que as coisas nem sempre correm bem, aceitar que temos que aceitar erros, temos que aceitar que falhamos, mas também
não nos podemos martirizar com isso, que é, eu fiz o melhor que podia naquele contexto. Yeah. E então, no futuro, eu vou tentar não cometer o mesmo erro, vou tentar fazer diferente, mas não vou estar a martirizar-me porque não consegui atingir um determinado KPI, uma determinada situação, não consegui agradar a todos, porque ao fim e ao cabo a nossa missão... Ainda bem. Implica trabalhar com personalidades completamente diferentes e muito dificilmente tu vais conseguir agradar a todas as pessoas, não é? Eu acho que isso é uma vantagem. E em relação à equipa e em relação às pessoas que estão à nossa volta, cada vez mais eu digo isso. Portanto, nós vamos tentar fazer o melhor, vamos manter um excelente nível de profissionalismo e vamos ser exigentes connosco próprios, mas também vamos trabalhar com transparência, com proximidade, com confiança, aceitando que nem todos os dias nos correm bem e aceitando que nem todas as decisões foram as mais acertadas e sabendo lidar com isso e, sobretudo, conseguindo transpor isso para uma futura situação numa perspectiva positiva e numa perspectiva de crescimento também profissional. Portanto, este é o meu mindset em relação a estas questões da aceitação e de pensar o que é que pode correr bem ou o que é que pode não correr bem. Eu normalmente, estava aqui a ouvir e estava a pensar, uau, eu penso, o que é que hoje não vai derrapar, correto? Porque normalmente entre aquilo que é o teu dia, o que tu programas e aquilo que acontece, se eu conseguir cumprir a maior parte das vezes 50% daquilo que eu tenho, é ótimo. Agora, quando eu não cumpro, eu também tenho que ter o tal, ter o cuidado de não me estar a culpar. Correto? No limite posso tentar compreender em que parte é que eu tenho a responsabilidade por não ter corrido tão bem, que é para melhorar. Claro. Mas ainda assim, eu acho que nós somos sempre muito severos connosco. É verdade. Correto? É verdade. Até mais severos connosco do que os outros. Reparaste, tu disseste, não, primeiro a Fernanda, tenho de perceber o que é que eu estou a fazer. Eu tenho de cuidar de mim, eu tenho de fazer as aprendizagens e depois eu já lá vou aos outros. É correto? isso mesmo. Eu acho que na nossa missão, portanto, o líder da RH, nós temos que dar sempre muita atenção aos outros. E aquilo que eu digo, eu posso ter um dia completamente programado, com imensas interações durante o dia, mas no dia em que me chega alguém ao gabinete que precisa de mim, alguém que me telefona a dizer que está com um problema, imediatamente aquilo que eu tinha fica de lado e eu fico a ouvir essas pessoas. Às vezes, confesso que podia dizer mais vezes não, e saber dizer não também é uma virtude e também é uma forma de assertividade, mas uma assertividade muito de autocuidado, não é? De autocuidado. Eu acho que isso é muito importante. E é um caminho que eu estou a percorrer, porque eu tenho tendência a dizer sempre sim, e é preciso começar também a dizer não. E, portanto, essa aceitação, eu fui para casa com a noção de que não fiz praticamente nada daquilo que era a minha previsão, a minha programação para esse dia. Mas, por outro lado, eu hoje já consigo pensar de uma forma que é, ok, eu não fiz isto, mas eu resolvi um problema a uma pessoa, eu encontrei soluções para essa pessoa e essa pessoa hoje, e muitas vezes acontece no final do dia, eu receber mensagens a dizer, não imaginas o quanto a nossa conversa foi importante. Yeah. E esta conversa não estava programada. E se queres que diga, isso para mim dá muito mais prazer do que ter cumprido aquelas tarefas todas que tinha para o dia. E da mesma forma que eu penso assim, eu digo isso em relação, por exemplo, aos nossos diretores de centro, que, portanto, um negócio de retalho, portanto, aberto ao público muitas horas durante o dia, até às 8, 9 ou 10 da noite, naturalmente que acarreta muitos desafios e muitas vezes eles próprios também têm uma calendarização de determinado tipo de tarefas, mas surgiu um problema com um colaborador, com um cliente, uma reclamação, um produto qualquer coisa, e muitas vezes aquilo que eles dizem, eu cheguei ao final do dia e não consegui cumprir, e eu digo, ok, então vamos andar um bocadinho para trás e vamos perceber. E o que é que tu não conseguiste cumprir, porquê? Porque tu deste atenção ao teu cliente, tu deste atenção ao teu colaborador, tu resolveste um determinado problema, isso é muito importante, portanto não desvalorizes tudo aquilo que tu conseguiste, porque não conseguiste cumprir aquilo que tinhas previsto naquele dia, mas o que fizeste foi de tal forma importante, tem que haver essa aceitação, tem que haver até orgulho naquilo que nós estamos a fazer em prol muitas vezes das outras pessoas e portanto eu acho que este passo, esta aceitação é o primeiro passo para o well-being. Sem dúvida, e eu gosto muito daquilo que tu disseste,
mais importante que tudo é saber dizer não, porque muitas das vezes aquela ideia de que eu tenho de ser e que eu tenho de estar e que tenho de estar sempre disponível... E temos de ser perfeitos, não é? Não, eu não tenho. Exato, eu não quero. Isso que eu acho, não temos que ser. Estás a ver? Aliás, há até aqui uma questão que é extremamente importante, que é esta, é a primeira palavra que nós aprendemos a dizer quando aprendemos a falar é não. É não. Mas depois não utilizamos com muita frequência. Não, porque socialmente é mau. Não é aceito. Não é aceito. Tu dizes que não, é quase como se tu tivesses a não querer ser colaborante, mas nós queremos ser fixes. Portanto, nós, como queremos ser muito boas pessoas e queremos que os outros olhem para nós e como sendo muito boas, nós dizemos a tudo que sim, mesmo quando sabemos que não conseguimos. E isso acontecia-me, agora já não acontece tantas vezes, e é bom dizer que não. Concordo. Não concordo. é? Eu concordo. Reaprender a dizer que não é ótimo. Fernanda, eu agora gostava de colocar aqui uma questão mais específica naquilo que é o teu trabalho como responsável responsável não, mas a pessoa que está junto de outras pessoas, quais são as práticas do well-being que vocês têm implementadas no sentido de encontrarem aqui o equilíbrio entre aquilo que é a vida de trabalho e a vida pessoal? Porquê? Porque vocês têm, no que diz respeito aos centros, horários muito alargados. Exatamente. E as equipas... têm aqui níveis de exigência diferentes. Sim, existem dinâmicas completamente diferentes e, portanto, nós temos que aprender a tratar as coisas de forma diferente, porque eu não consigo fazer horários de forma igual, seja para as pessoas da nossa estrutura central que representam 8% do headcount da empresa, não é? Portanto, o que é que nós temos que fazer? Com as situações que são diferenciadas, temos que encontrar também aqui as soluções diferenciadas. Portanto, dizer que para a nossa estrutura central, onde é possível, de facto, ter determinado tipo de práticas, nós implementámos uma política de flexibilidade de horários desde há algum tempo, portanto temos ali um quadro em que dizemos que entre as tantas horas e as tantas horas é perfeitamente possível fazer um horário de trabalho diferente daquele que está convencionado. Também, e até antes da pandemia, nós já tínhamos alguma possibilidade das pessoas ficarem a trabalhar em teletrabalho, mas é evidente que a pandemia veio alterar muita coisa e veio fazer a regulação de facto muitos processos, e um deles foi de facto a regularização daquilo que é as práticas de teletrabalho. Portanto, nós hoje temos a possibilidade de fazer teletrabalho 2 vezes por semana e 3 dias no escritório, e, portanto, isto permite-nos também continuar a manter aqui o contacto absolutamente necessário com as equipas, com os líderes e, portanto, criar esse alinhamento também. Do ponto de vista, naturalmente, das nossas equipas de centros, esta tipologia de processos não é possível, na medida em que os nossos mecânicos e os nossos vendedores e os nossos responsáveis têm que estar 100% no fazem terreno, teletrabalho. Não é? Sim. E, portanto, aquilo que nós depois tentámos encontrar aqui também, e pensando nesta assimetria que eu acho que nós, enquanto líderes da RH, temos que tentar minimizar o máximo que pudermos, foi o que é que nós podemos pôr em prática que vá de facto ao encontro das necessidades dos nossos colaboradores. E, portanto, pensar aqui que os nossos colaboradores lidam todos os dias com o cliente, seja mecânicos, seja vendedores, nós temos este approach muito grande com o cliente. E, portanto, os clientes, de facto, estão cada vez mais exigentes, são pessoas cada vez mais informadas, são pessoas a quem nós queremos dar a melhor experiência possível, mas, naturalmente, por vezes existem stress, existem conflitos. E aquilo que nós pensámos foi, nós sentimos as equipas um bocadinho cansadas a esse nível, e então decidimos implementar aqui um programa de saúde mental, que já existe desde outubro do ano passado, que vai permitir a qualquer pessoa dentro da organização escolher de que forma é que quer ter este seguimento através da Team 24, que é a empresa com quem nós estamos a trabalhar, e, portanto, eu posso escolher uma consulta de psicologia, eu posso escolher uma conversa online, eu posso estar a ter um ataque de ansiedade e ligar, tenho sempre alguém do lado lá para nos apoiar. Esta empresa dá-nos também a possibilidade de fazer workshops relacionados com todas estas questões de bem-estar, de saúde mental, tanto a nível das equipas base também como a nível das lideranças, que é absolutamente necessário preparar os nossos líderes para aquilo que são os desafios. Não, como nós dizemos, como houve aquela questão, nós andamos a culpar os líderes. Nós não podemos culpar os líderes. Os líderes são pessoas. São pessoas e nós temos de os ajudar também a eles a alavancar os níveis de bem-estar. Nós queremos dar ferramentas. Exatamente. Eu penso que isto será uma ferramenta muito relevante para eles poderem alavancar
todo este conhecimento e poderem de facto pôr em prática com as suas equipas, através de uma escuta mais ativa, através de uma observação que seja realmente real. Portanto, eu acho que este programa vai ajudar nesse sentido. Nós também, há cerca de 3 anos, decidimos oferecer o dia de aniversário a todos os colaboradores e, portanto, isto é mais uma prática que vai facilitar e favorecer aqui a conciliação entre a vida pessoal e profissional. Nós, há cerca de 2 anos, quando houve, portanto, esta questão da guerra da Ucrânia, veio acelerar aqui muitas questões e do ponto de vista económico e financeiro para as famílias, acarretou aqui um período muito complexo e nós nessa altura decidimos pôr em prática um programa que ainda existe hoje e que está completamente ao dispor de qualquer colaborador, que é o Programa de Apoio ao Colaborador, PAC, em que um colaborador que esteja a passar por um momento de dificuldade financeira, social e até de saúde, poderá entrar em contato connosco e nós vamos acionar este programa tentando apoiar esse colaborador por um determinado período de tempo naquilo que o colaborador mais necessitar. Nós tivemos colaboradores que não tinham dinheiro, por exemplo, ou que não lhes sobrava muito dinheiro para pagarem o combustível para vir trabalhar. Nós tínhamos colaboradores que não tinham dinheiro para fazer face a uma despesa acrescida que tivesse sentido. Nós tivemos, se calhar, pessoas que tiveram que fazer créditos e, portanto, em determinada altura a situação tornou-se complicada. E então nós decidimos pôr esse programa em prática e que, em função da situação de necessidade do colaborador, vamos tentar apoiá-lo através aqui de várias valências e, portanto, temos o prazer de ter apoiado aqui vários colaboradores sem ter contrapartidas. Portanto, não há qualquer tipo de contrapartida também. Quer dizer, a contrapartida é o colaborador, quando ele está bem, sabe que está a ser apoiado e vai reforçar os níveis de engagement e de satisfação também, não é? Por outro lado, se nós dizemos que somos uma empresa de pessoas e muito orientadas para pessoas, eu acho que esse é de facto o ADN da Neurotech. Nós, de facto, somos muito orientados para as nossas pessoas e para os problemas que elas têm, nós temos que pôr em prática, portanto temos que ser coerentes e eu acho que temos tido a sorte até agora de ter uma direção sempre a apoiar este tipo de programas. É muito difícil eu levar ao meu CEO uma proposta e ele dizer-me não quero. É muito difícil, portanto isto revela que nós estamos todos muito alinhados com este tipo de é isto, este propósito é verdadeiro, não é? E de facto é extraordinário, porque se nós não tivermos esta vontade, porque eu lamento, mas temos muitas empresas que são de pessoas para pessoas e depois na prática não se traduz dessa forma. Quando tu fazes um assessment aos colaboradores, tu percebes perfeitamente que entre aquilo que é o discurso institucional e aquilo que acontece na prática é completamente diferente. Claro que sim. E esta consistência, porque para mim é extremamente importante a consistência. Eu digo hoje uma coisa, eu amanhã não posso alterar, correto? Claro. Para mim é extremamente importante ter palavra, dizer, eu hoje digo isto e as organizações, eu sinto que cada vez mais tem de ter este alinhamento, porque como tu dizias, as pessoas estão cada vez mais informadas, as pessoas estão preocupadas e as pessoas querem estar bem. E não é pecado nenhum. Exatamente. Não é? É muito interessante isso que estás a dizer. Eu costumo dizer que a coerência é de facto muito importante manter essa coerência. E nós podemos mudar de ideias e nós podemos fazer evoluir as situações, porque não há nenhuma empresa que tenha sucesso, que consiga ficar estático ao longo da sua vida, como é evidente nós temos que evoluir, mas a questão da coerência, a questão daquilo que é basilar, aquilo que são os nossos valores, eles de facto têm que lá estar. E aquilo que referes nós temos uma prática que é fazer a avaliação de clima social. Nós fazíamos 3 vezes ao ano, que era bastante. Neste momento estamos a fazer 2 vezes ao ano. E aquilo que é muito interessante verificar é que nós temos os níveis de engagement mais alto de todas as BUs do grupo Mobivia. E isto a nós dá-nos um prazer muito grande. Os nossos resultados são de facto os resultados em termos de NPS, Net Promoter Score, ou em termos de engagement, são de facto os mais elevados. E aquilo que as pessoas mais dizem, o nosso ADN é de facto um ADN
muito relevante e é aquilo que marca a nossa forma de ser. E, portanto, o ambiente de trabalho é aquilo que marca muito aquilo que é a nossa relação com as pessoas e que é esta relação de proximidade. Portanto, eu diria que nesse sentido nós estamos completamente alinhados e não há nada que nos dê mais prazer também de ver depois este resultado da parte das equipas e este reconhecimento da parte das equipas através destes inquéritos de clima e através também das entrevistas de feedback que vamos tendo ao longo do ano. Fernanda, eu adoro conversar contigo. Acho que ficávamos aqui 4, 5, 6 horas, mas já nos estão a fazer sinais dali. Portanto, rapidamente vou pedir-te que nos dês aqui 5 dicas do que é que tu aconselhas as pessoas a fazerem antes de ir de férias, para irem de férias bem, e que 5 dicas é que também dás, não precisam ser obrigatoriamente 5 dicas, para as pessoas no regresso. No regresso de férias. Sim, como é que elas, para elas se ambientarem mais rapidamente, não é? Porque há o síndrome do domingo à noite, não é? E amanhã vou ter de ir trabalhar. Quando estás de férias também, nós esperamos que as pessoas não sintam, a sério, já acabou no sentido de tenho de ir para lá. Então, o que eu te peço é, quais são as 5 dicas que dás para as pessoas irem de férias, para irem e estarem realmente desconectadas e quando voltarem estarem reconectadas, correto? Eu adoro isto. Fernanda. Então, antes de ir de férias, eu, por exemplo, trabalho com o workflow com a equipa. Okay. Com todas as tarefas, com projetos que temos e, portanto, posso dizer que eu vou de férias na próxima sexta-feira e ontem, por exemplo, tive a oportunidade, estive em casa a recentrar, estive a trabalhar para recentrar uma série de coisas, nomeadamente todo o workflow de tarefas, perceber em que ponto é que nós estamos e perceber o que é que nós pretendemos dar seguimento, não obstante ser período de férias ou não período de férias, portanto, quem está tem que dar aqui alguns seguimentos e, portanto, essa é a primeira questão. Acho que temos que analisar muito bem quais são as tarefas que nós temos em mãos, quais são os projetos e o que é que pode parar durante este período de férias, o que é que tem que avançar. Portanto, acho que essa é a primeira questão. Por outro lado, aqui a questão da delegação de tarefas. Eu acho que é muito, muito importante nós percebermos o que é que está unicamente dependente de mim e o que é que eu posso descentralizar de forma a que as tarefas não parem, de forma a que os projetos não parem, de forma a termos sempre, de facto, aqui esse workflow completamente alinhado entre a equipa. Outra coisa que eu acho que pode ajudar bastante é, de facto, haver aqui uma reunião de comunicação da equipa, em que seja completamente aberto e transparente o que é que está feito, o que é que não está feito, quem é que vai dar seguimento e, portanto, que este fluxo de comunicação depois passe também para os vários intervenientes. Por exemplo, eu estou a pensar, nós temos tarefas que nós, Direção de Recursos Humanos, estamos a tratar, mas que têm uma ligação, por exemplo, com rede. E, portanto, nada melhor do que enviar um e-mail a dizer, ok, eu vou de férias, e é uma coisa que eu faço todos os anos, eu vou de férias tanto a tanto, durante este tempo, quem é que vai tratar em cada uma das várias áreas? Sim. Já para não falar também, que eu acho que pode ajudar muito o out of office, não é? Em que eu própria no out of office vou dizer se é para a área da formação falar com tanto. Portanto, acho que essa parte também pode ajudar aqui bastante. Portanto, isto aqui numa perspectiva de preparação para as férias, não sei se me estou assim penso que é aquilo que são aquelas coisas que nós devemos obrigatoriamente fazer, porque eu lembro, não é crítica nenhuma ao meu marido, mas lembro-me de ir de férias, o miúdo pequeno, e ele tinha todos os dias uma reunião de alinhamento em férias com a equipa. Desculpa, não é por ele estar a roubar uma hora às nossas férias, correto? É porque isso não funciona, correto? Claro. E é por isso que é tão importante nós termos estes pequenos cuidados que nos permitem gozar umas férias plenas, correto? É isso mesmo, porque eu acho que tem que haver um tempo de qualidade e se nós de facto, pode ser só meia hora, mas durante aquela meia hora eu esqueci completamente as férias e estou focada, eu acho que temos o direito a estar de férias. Eu penso que é muito importante também, e esqueci-me desta dica, que é, se nós temos alguns projetos, se nós temos alguns compromissos com entidades externas, por exemplo, acho que é muito importante também fazer passar essa informação, ok, no período de tanto a tanto eu vou estar de férias, prevejo voltar ao tema. Eu acho que é uma questão também de consideração pelos parceiros com quem nós estamos cordial. A trabalhar e aí estamos todos completamente alinhados. No regresso de férias, eu considero muito importante fazer ali
uma reunião com a equipa e perceber, ok, durante as nossas férias, o que é que aconteceu na organização, o que é que aconteceu comigo, o que é que aconteceu com as áreas que eu estava a tratar, porque aí também é uma forma de dar feedback e de voltarmos a pegar então e a direcionar os temas a cada um. Por outro lado, estás a falar, por exemplo, na questão da febre do domingo, não é? Antes de voltar ao trabalho. Eu, curiosamente, tive agora uma colega que está a regressar e ela dizia uma coisa muito engraçada, que é, eu não gosto de regressar às segundas-feiras, porque se eu regressar às segundas-feiras no domingo, eu não vou usufruir completamente do meu domingo, porque eu estou a pensar nisso. Então tiro férias também na segunda-feira e assim aproveito na plenitude o meu domingo. Na segunda-feira começo então a pensar em regressar, na terça-feira quando chego vou ver o meu mail todo. E é engraçada esta reflexão também, portanto, se há pessoas que ficam afetadas pela febre da véspera, não é? Então se calhar há que pensar como é que podem utilizar aí algumas estratégias. Eu penso que é muito importante quando regressarmos também com alinhamento, ou seja, ter uma ideia clara de quais são os passos que temos que dar, quais são as tarefas e sobretudo quais são os timings, porque nós vamos ter muita coisa em cima de nós e de tudo aquilo que nós temos para fazer, quais são as prioridades. Portanto, gerir esse fluxo de tarefas por prioridades. Considero importante também outra coisa, que é, eu tenho tido a sorte de ter sempre 3 semanas de férias durante o período de verão, e eu confesso que consigo desligar porque deixo tudo muito preparado, porque confio muito na equipa, porque temos também esta forma de trabalhar, tentar não nos interrompermos uns aos outros, a menos que seja uma pessoa, e atenção que o meu telemóvel está sempre disponível, e eu vejo os mails todos os dias, confesso, ok, mas lido muito bem com isso, não é? Agora, penso que se nós conseguirmos regressar ao trabalho e que não entrarmos imediatamente a 200 a hora, ir gerindo ali muito por prioridades e tentar manter o equilíbrio. Claro que eu gostava muito de dizer que era durante o ano todo, mas se não conseguir manter durante o ano todo, tentar pelo menos não estragar na primeira semana de férias aquilo que tive a construir e aquele equilíbrio todo ao longo das tais 3 semanas. Concordo. Eu agora vou partilhar a minha estratégia. É assim, eu vou de férias segunda-feira. Como eu? Opa, tão bom, estou desejosa. O que é que acontece? Eu já comecei a desconectar. Estás a ver? Ou seja, há coisas que eu já nem olho para elas. Porquê? Porque eu sei que me vou enervar. Estás a perceber? Então, se me pedem alguma coisa, eu pergunto se pode ser na primeira semana de setembro. Exato. Correto? Porquê? Que é para eu ter pelo menos uma semana, quando regresso, para ir pegando lentamente. Agora, a realidade é que eu já assumi e assumo, eu sou adicta ao trabalho. Correto? E, portanto, eu tenho de ter a noção que sofro de uma adição, não é? Eu sinto-me bem, eu acho que eu sinto-me muito estimulada com o stress, portanto, eu tenho de começar já ontem a reduzir para conseguir usufruir das férias. Mesmo, exatamente. Estás a ver? Isso é muito importante. E esse raciocínio eu acho que é fundamental, não é? Portanto, essa tomada de consciência e começar a fazer alguma coisa nesse sentido. Eu acho que isso é super equilibrado. Porque senão eu vou de férias e os outros ficam zangados comigo, porque dizem que eu estou sempre a falar em trabalho. E nós não queremos isso. Não, nós queremos pensar em coisas boas, em comer, em beber, na praia. Olha, a Mónica faz uns croquetes de areia tão bons. Olha, é uma loucura. Fernanda, quero agradecer-te imenso ter estado comigo. Espero que tenha sido tão bom para ti como foi para mim. Foi de certeza. E quero ter-te, quero ter a Fernanda comigo no Elving Lisboa. E com todo o prazer, vou participar com todo o prazer e muito obrigada mais uma vez e sobretudo este prazer que nós temos de debater estes temas, não há expressão, portanto é fantástico. Há aqui uma química natural. Mesmo, é isso. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada. Foi ótimo. Um gosto também, obrigada.